Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 15 de julho de 2021, são 22 horas e 12 minutos. Lição número 10 da classe de jovens. Sofonias. O dia do juízo está chegando. Como sempre, começando com a hora da revisão. Resposta número 1. Ele nasceu durante o reinado do rei Manassés, um rei ímpio que matou muitos profetas. É provável que o seu nome seja uma menção à proteção que o Senhor lhe deu. Sofonias significa o Senhor esconde. Resposta número 2. Para destacar sua linhagem real, ele era tataraneto do rei Ezequias. Resposta número 3. Esta expressão indica o agir de Deus na história com o propósito de concretizar seus planos. Esse dia tinha como objetivo a instalação da ordem divina no mundo. Resposta número 4. Filistia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. Resposta número 5. Ele profetiza bênçãos futuras para Israel. Texto do dia. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça. Buscai a mansidão, porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Síntese. A profecia de Sofonias forneceu os fundamentos teológicos para a compreensão de um juízo vindouro que alcançará toda a humanidade. Certamente o dia do Senhor virá. Apesar que a ideia de Sofonias, a expressão, nós veremos que a expressão era para aqueles dias e tal, mas também serve para os nossos. Ou seja, um alerta para que o dia do Senhor virá. Nós não sabemos o dia, mas que virá, isso certamente virá. No entanto, eu quero falar para você, aluno. Geralmente, há alguns alunos da Escola Bíblica Dominical que às vezes tem um certo receio de falar algumas coisas. Pois bem, se porventura eu falar alguma coisa e você discordar, você pode deixar aqui nos comentários a sua discordância, a sua opinião, e me dê uma referência do porquê você discorda. Nós estamos aqui como uma via dupla, nós aprendemos juntos. Por quê? Porque o nosso mestre é Jesus, é o Espírito Santo que nos guia. Então, é provável que em alguma ocasião, em algumas oportunidades, eu venha trazer algo aqui e está equivocado. Então, se porventura você notar que eu estou equivocado no meu comentário, por favor, não hesite e deixe aqui o seu comentário e me dê a sua referência bíblica, para que assim eu venha também aprender juntamente com você, e desde já eu já agradeço por seu comentário. Introdução. O livro de Sofonias adicionou um tom final à compreensão teológica do juízo divino. As oportunidades de Deus foram desperdiçadas pelos israelitas. Por causa disso, o dia do Senhor se aproximava. Este livro nos traz uma advertência muito bem fundamentada a respeito da abominação de Deus pelo pecado. Igualmente, contém a revelação mais completa do Antigo Testamento sobre o conceito dos profetas em relação ao dia do Senhor. O Senhor ele não pactua de maneira nenhuma com o pecado. E o povo de Israel desperdiçou a oportunidade de estar em comunhão com o Senhor. E quantas das vezes hoje as pessoas têm perdido esta oportunidade de estar em comunhão com o Senhor? E eu digo isso não para o mundo lá fora, mas para cada um de nós. Nós que professamos a fé em Cristo, nós que aceitamos a Cristo como Salvador, muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e muitas das vezes estamos perdidos na casa do Pai. Parece que nós não queremos nenhum tipo de comunhão com o Senhor. Muitas das vezes, muitas pessoas vão para a igreja somente, talvez por não ter uma outra coisa por fazer, não ter um outro lugar para ir, ou uma companhia para ir para algum lugar, então acaba indo para a igreja por uma questão apenas de costume. Nós precisamos vigiar nesse ponto. Se porventura você está se sentindo assim, melhor você começar a fechar a porta do seu quarto em secreto e conversar com o seu pai em secreto, porque ninguém em secreto te recompensará, para que você não venha assim ficar perdido na casa do Senhor, Ficava tantas vezes
indo à igreja com maus pensamentos, com outros pensamentos, mas que você venha, assim, de fato se converter daquilo que possivelmente você pode estar fazendo, ou uma situação difícil que você possa estar passando, e por essa situação você acaba não conseguindo ter comunhão com o Senhor devido aos problemas da sua vida. Nós precisamos compreender que, independente dos problemas que nós passamos, nós precisamos ter a nossa fé no Senhor. Então não perca a oportunidade de ter comunhão com o Senhor. Sofonias, sua vida. Sofonias significa o Senhor esconde. Ele nasceu durante o reinado de Manassés, uma época marcada pelo derramamento de muito sangue inocente. É provável que o seu nome seja uma menção à proteção que o Senhor lhe deu, visto que foi escondido pelo Senhor das maldades do rei. Enquanto Isaías, segundo a tradição, morreu durante este reinado ímpio, Sofonias nasceu e posteriormente começou a desenvolver o seu ministério. É o único dentre os profetas menores que possuía o sangue da realeza, sendo tataraneto do rei Ezequias. Então veja que há algumas questões que a gente às vezes não compreende muito, né? Vemos que agora Isaías morre nesse reinado, mas Sofonias vem com uma mensagem do Senhor. O que isso quer dizer para nós? Que ainda que venha morrer alguém naquela época, não vamos dizer que o profeta, né? Ainda que venha morrer um profeta, Deus sempre levantará outro para substituir, para continuar a mensagem do Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem sempre o interesse pelo homem, de ter uma comunhão com o homem. É o homem que perde a comunhão com o Senhor. Mas o Senhor, por várias e várias vezes, tem nos dado oportunidades para que nós venhamos ter uma comunhão com Ele. Então veja que aqui o Isaías, que era o profeta messiânico, ele perdeu e morreu nesse reinado, mas o Senhor levantou Sofonias. Nós sabemos que nos dias atuais não existe mais profetas, mas é para nós trazermos ao nosso entendimento que, ainda que, e certamente acontecerá, de pessoas usadas por Deus vão partir para a eternidade. Então, ainda que pessoas partam para a eternidade, pessoas que nós temos uma referência, o Senhor sempre levantará outras pessoas para também serem referências. E essa pessoa pode ser, inclusive, ser você. Contexto histórico. Os pecados de Judá descritos parecem refletir os momentos que a nação viveu antes do início da reforma religiosa de Josias, iniciada apenas no 12º ano do seu reinado, aproximadamente 627 a.C. O rei Josias se empenhou em banir a idolatria de Judá, purificando os locais sagrados e restabelecendo o verdadeiro culto ao Senhor. Vemos que, no contexto histórico, quantas e quantas vezes Israel tem se voltado contra Deus. O Senhor faz coisas extraordinárias no meio do seu povo, mas o povo volta para a idolatria. Não é muito diferente dos dias atuais. Vemos pessoas na igreja dizendo que é cristão, que professa fé em Cristo, mas vive numa idolatria, né? Vive com jeitinhos para viver, mais uma vez, aquele mundo lá fora, né? Tá com um pé na igreja e um pezinho lá no Egito. Então veja que, por exemplo, vemos atualmente algumas pessoas que fazem a festa junina gospel, por exemplo, algo que vira e mexe eu vou comentar aqui. Pessoas que dizem que não há nenhum problema nisso, e sim, há muito problema, até porque isso é idolatria, assim como o carnaval gospel, assim como a festa junina gospel, isso tudo, nada disso é da parte do Senhor. Deus não tem pacto com esse negócio. Deus não pactua com o pecado de maneira nenhuma. E os cristãos hoje têm arrumado formas diferentes de pecar, né? A festa junina gospel e o carnaval gospel, por exemplo, são alguns dos meios que os cristãos modernos, na verdade não são cristãos modernos, né? São cristãos mundanos, desenvolveram para pecar, forma nova de pecar, né? Mas o Senhor não pactua com este negócio. Estrutura e mensagem do livro. O livro possui um estilo predominantemente poético e está organizado em 3 partes principais. Começa anunciando o juízo sobre as nações da terra, incluindo de modo mais detalhado a situação de Judá. Na segunda parte, há uma particularização de nações estrangeiras que prestarão contas
com Deus neste julgamento. Filistia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. Por fim, trata do juízo divino sobre Judá, apresentando a purificação do povo e a restauração dos remanescentes fiéis. Mesmo no mundo de idolatria que nós estamos vivendo e que o povo viveu outrora e que certamente, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, as pessoas viverão na idolatria, e muitos desses cristãos, às vezes dentro da igreja mesmo, usam o templo para praticar coisas idólatras. A verdade é que sempre haverá também os fiéis da casa do Senhor. Sempre haverá aquelas pessoas que estão firmes no propósito de servir, adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Entretanto, é bom deixar claro que essas pessoas que estão cometendo tais pecados, elas não irão muito longe. Por quê? Porque o dia do juízo do Senhor virá. Então, se essas pessoas não se converterem dos seus maus caminhos, certamente o juízo virá para ela também. E é também bom lembrar que todos nós seremos julgados, tanto nós da casa do Senhor como aqueles que estão fora da casa do Senhor. Todos nós seremos julgados. Então veja que até mesmo a Bíblia vai nos alertar que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então há muitas pessoas que até professam o nome do Senhor, mas que praticam a iniquidade. Mas nós sempre veremos a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, como diz Malaquias 3,18. Então vemos que sim, sempre haverá os fiéis da casa do Senhor. O juízo vindouro, a ira do Senhor. Sofonias iniciou sua mensagem com severidade, destacando que a ira do Senhor consumiria tudo sobre a face da terra. A ira do Senhor não pouparia Judá, pois Jerusalém praticara o sincretismo religioso e a idolatria. Naquela época, os homens se inclinavam diante de Baal, o deus cananeu da fertilidade. Influenciados pela astrologia, os judeus também adoravam o exército do céu, expressão que aponta para os corpos celestiais. Eles desprezaram o verdadeiro culto ao Senhor, introduzindo novas formas de adoração em Judá. Eles tentaram misturar o culto ao Senhor com práticas pagãs. Como estamos prestando o nosso culto a Deus? Veja aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, a ideia é que Sofonias começou a mensagem com severidade. A nossa mensagem tem que ser de uma forma séria, tem que ser severa quando vem da parte do Senhor, para correção. Algumas mensagens serão amorosas, é verdade. Mas no quesito da idolatria, a nossa mensagem tem que ser severa, tem que ser séria, tem que ter uma coerência, tem que ser coesa, tem que estar junto com a vontade do Senhor. Vemos também aqui que a ira do Senhor não pouparia Judá, que para nós, aqui nos nossos dias, pode significar a igreja do Senhor, né? As pessoas que estão na casa de Deus. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que estão praticando a iniquidade, o fato de estar na casa do Senhor não irá poupá-los do juízo do Senhor. O juízo virá. Não há como se esconder, né, na casa do Senhor, de maneira nenhuma, nem na casa do Senhor e nem em nenhum outro lugar. Tem a questão também do sincretismo religioso e a idolatria, ou seja, misturar as coisas, praticam a idolatria e também misturam as coisas, né? E tem a questão de introduzir novas formas de adoração em Judá. O que é isso hoje? Hoje na casa do Senhor, as pessoas estão tentando, né, estão trazendo, misturando, né, algumas práticas pagãs, né? Estão introduzindo novas formas de adoração ao Senhor, mas é uma forma nova de adoração que não adora ao Senhor, que muitas das vezes está misturado com situações que não há nenhum tipo de adoração, não há nenhuma adoração. E mais uma vez é bom lembrar que uma coisa é alguém prestar um culto ao Senhor, uma outra coisa é Deus receber este culto. Por quê? Porque nem todo culto dado ao Senhor, o Senhor recebe. Por que não? Porque nem todo culto é dado em espírito e em verdade, nem todo culto é de todo o coração, é da alma. Há muito culto que é apenas algo fantasioso, é apenas para mostrar aos homens que está adorando a Deus. Então são cultos que estão na verdade trazendo algo novo, né? Uma adoração, um tipo de adoração nova, que não é uma adoração honesta diante do Senhor, não é uma adoração santa diante do Senhor. Então a ira do Senhor virá sobre esses. Então muitas pessoas tentam se enganar
achando que isso não vai dar em nada, porque eu posso prestar o culto a Deus de qualquer forma, que o importante é o meu coração. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o nosso corpo, alma e espírito precisa estar consagrado ao Senhor. Então, quando nós vamos ofertar um culto ao Senhor, sim, nós precisamos estar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com o nosso corpo, o nosso espírito, voltados para o Senhor. Judá não teria imunidade. Os judeus se iludiam com a ideia de que o dia do Senhor seria um dia de livramento e festa, onde Deus destruiria para sempre os seus inimigos. Jamais esperavam que também fossem julgados nesse dia. Amós foi o primeiro profeta a desmitificar esse pensamento. O juízo do dia do Senhor viria, não contra os inimigos do povo de Deus, mas contra os inimigos do Senhor. Neste contexto, Judá agia como inimigo do Senhor. Então veja que muitas pessoas podem até estar se vestindo de ovelhas, mas o Senhor sabe diferenciar. O Senhor sabe quem é ovelha e quem não é, quem o serve em espírito e em verdade, quem não o serve. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Então, muitas pessoas na casa do Senhor acham que porque estão na casa do Senhor podem fazer de qualquer forma, que o dia do Senhor virá, mas não para eles. O dia do Senhor virá, o dia do Senhor, o Senhor irá vir com juízo somente para os inimigos de Deus. Mas será que nós também, nós não, né? Nós certamente não, mas será que não há muitas pessoas dentro da igreja também que não são também inimigos do Senhor? Então o dia do juízo do Senhor virá para todos. Então a igreja, no contexto assim, de aparência, né? Não a igreja verdadeira, mas aquela igreja, aquele crente que é crente, então ele não terá imunidade. O dia do Senhor virá contra ele. O juízo sobre as outras nações. Para os ímpios judeus, não adiantava tentar se esconder do juízo buscando abrigo em outras nações. A única atitude que os escondia do Senhor era o arrependimento. O arrependimento. Quantas pessoas hoje parecem não se arrepender mais dos seus maus caminhos? Não se arrepende daquilo que faz, daquilo que dizem, daquilo que estão praticando, da idolatria que praticam. Vejamos, por exemplo, aqui, ainda no tópico 2, né, o juízo vindouro, que aqui estavam até sobre a questão da astrologia. Quantas pessoas hoje ainda, cristãos, que estão vendo o seu horóscopo, não saem de casa sem ver a astrologia, né, o horóscopo, as coisas do dia, do seu signo, e a Bíblia vai condenar isso duramente, né, no livro de Deuteronômio. Nós precisamos compreender que Jeremias 33,3 nos diz que clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então veja que nós, no conceito aqui geral, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque o juízo sobre as outras nações virá para todas as nações, para nós também, mas quando nós estamos arrependidos, a Bíblia vai dizer em Provérbios 28,13 que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. O que é deixar? Deixar é se arrepender. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais praticar isso, eu vou deixar isso de lado, eu não quero mais. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, aí sim haverá avivamento, né? Aí sim haverá salvação, quando nós temos arrependimento. Isso vale tanto para as pessoas do mundo como também para nós, né? Nós também, apesar que somos salvos na pessoa de Cristo, mas às vezes podemos fazer algo que não agrade o Senhor, então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O dia do juízo está chegando. Uma cidade opressora. Os juízos expedidos não culparam a cidade santa, identificada como uma cidade opressora. Como nós somos identificados por Deus? É fácil transmitirmos uma boa impressão para as pessoas, isto é, reputação. Deus não se ilude com a nossa reputação, porque enxerga o nosso caráter. Reputação é o que somos diante das pessoas, caráter é o que somos quando ninguém está vendo. Quantas das vezes as pessoas hoje estão preocupadas com o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas pensam sobre mim, e se esquecem de se perguntar o que o Senhor acha de mim, qual é a opinião de Deus sobre mim. Quantas vezes nós estamos
até mesmo nos enganando, né? Achando que porque eu tenho uma boa reputação, então está tudo bem. Não, alguém pode ter uma boa reputação e um péssimo caráter. E qual é a diferença? A reputação é aquilo que as pessoas acham que alguém é. Caráter é aquilo que realmente essa pessoa é. E Deus conhece o caráter. Ainda que as pessoas tenham essa pessoa como uma boa reputação, mas o Senhor conhece o caráter. Então, quantas das vezes o cristão está se perdendo nesses quesitos, né, de aparência? Acha que o Senhor vai se deixar levar por aparência. Não, o Senhor não se... Ao Senhor ninguém engana. Nós seremos julgados pelo nosso caráter, por aquilo que nós somos, e não pelo aquilo que nós aparentamos ser. Então, que isso aí fique de alerta para cada um de nós, né? A oportunidade de arrependimento. Apesar de todas as investidas de Deus para que o povo se arrependesse, os judeus permaneceram resolutos em seus pecados, ignorando a correção do Senhor. Eles madrugavam com o desejo de pecar. Para eles o pecado não era um acidente, mas um ato idealizado, maquinado e pintado com cores atraentes. Veja que a pessoa já tem o desejo de pecar, já dorme com a intenção de pecar. Já amanhã, ao acordar, eu vou pecar dessa forma, eu vou praticar tal pecado. O pecado já é premeditado, já é algo automático, já parece que já está entranhado naquela pessoa. Parece que a pessoa não tem mais, não tem uma outra vida, não tem um outro caráter. O caráter dele é de pecado. Ele só quer pecar e só pensa em pecar. Ainda que o Senhor dê as oportunidades para arrependimento, ele não quer se arrepender, ele quer continuar a vida dele de pecado. E se esquece que o pecado traz consequência. A consequência do pecado é a morte, e a morte eterna. Então veja que as pessoas parece que idealizam, né, o pecado como se fosse algo bonito. Eu vou pecar aqui pintado com cores atraentes. Então veja que as pessoas acham que o pecado é algo bonito, é algo atraente de se fazer, é algo perfeito. Mas mais uma vez precisamos deixar claro, o Senhor não pactua com o pecado. Independente de quem esteja pecado, o Senhor não terá por inocente. Promessas de bênçãos futuras. Os justos receberiam lábios puros e abandonariam a blasfêmia, servindo a Deus em um mesmo espírito. O povo disperso viria de lugares longínquos para adorar o Senhor. A soberba seria extirpada no meio do povo. Sofonias foi categórico em afirmar que havia em Israel um grupo restaurado identificado como os remanescentes de Israel. A presença de Deus seria perceptível no meio do seu povo. No final da história haverá os remanescentes fiéis que estarão para todo sempre diante de Deus. Zelemos e vigiemos para que possamos estar entre os tais, né? Que sejamos um dos tais, né? O hino 340, né? Um dos tais, né? Veja que as promessas do Senhor, elas são futuras, elas são eternas. As promessas do Senhor virá. Assim como virá o juízo para o pecador, para aquela pessoa que não quer, né? Nem para o pecador, né? Que pecador todos nós somos. Para aquela pessoa que não quer arrependimento, não quer saber do Senhor, o juízo para ele virá. Mas para aquela pessoa que é um pecador, que está arrependida dos seus pecados, haverá as promessas de bênçãos futuras. Haverá a presença do Senhor nas mansões celestiais. Então haverá as pessoas, né, que outrora blasfemavam contra Deus, vão deixar a blasfêmia de lado e vão começar a ter um novo coração e cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Muitas das vezes pessoas que virão, né, de lugares bem distantes. Já observou? Talvez você não se lembre por você ser jovem, mas há uns anos atrás as pessoas andavam em lugares distantes para ir à igreja, e não era nenhum e nem dois cristãos, não. Eram muita gente, jovens, adolescentes, às vezes até mesmo as crianças, e as pessoas andavam distâncias enormes, às vezes até de quilômetros, somente para estar na casa do Senhor, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E o Senhor batizava com o Espírito Santo, e havia renovo do povo e salvação de almas, e era algo extraordinário. O movimento do Senhor, o mover de Deus era grandioso. Por quê? Porque o coração do povo estava arrependido, o coração do povo estava voltado para o Senhor. Hoje em dia, com
tantos recursos, é tão difícil às vezes as igrejas se deslocarem, até mesmo os jovens parece que já estão cansados, não querem mais visitar as igrejas. Eu digo visitar as igrejas nos dias, claro, que não tiver nenhuma atividade na sua igreja, ou se tiver atividade na sua igreja e você precisar sair, que o seu pastor também venha ter ciência, você saia debaixo da bênção do seu pastor. Não seja um jovem rebelde, não. Seja um aluno da escola bíblica dominical rebelde, não. Seja alguém obediente que presta obediência ao seu pastor, à sua liderança, para que você assim seja bem-aventurado. Então veja que as pessoas vinham de lugares longes para cultuar e exaltar o nome do Senhor. E hoje em dia, mesmo com tantos recursos, hoje as pessoas parecem não querer mais estar na presença do Senhor, né? Hoje têm dificuldade de estar na casa de Deus, né? Conclusão: o julgamento divino profetizado por Sofonias para Jerusalém não foi final, embora tenha sido severo. Foi derramado pedagogicamente, não destrutivamente. O propósito era possibilitar o surgimento de um remanescente purificado. Para o mundo atual haverá um juízo vindouro muito mais severo, visto que representará o julgamento final, marcando o fim das oportunidades. A reflexão escatológica não pode ser ignorada pela igreja. É urgente e requer de nós vigilância constante. Bom, o dia do juízo do Senhor, agora que virá, será eterno. Acabou as oportunidades. Quem aceitou a Cristo irá para as mansões celestiais. Quem o rejeitou irá para um lugar onde não há a presença do Senhor. Então, vemos que enquanto o julgamento do Senhor, né, o julgamento do Senhor para Judá naquela época de Sofonias foi severo, mas não foi o fim de tudo, né? Tiveram uma oportunidade, aceitaram a palavra e tudo mais. Agora não, agora o julgamento que virá agora será o último, não haverá mais oportunidade. Quando o dia do Senhor vir, acabou as oportunidades, fechará a porta, fechará a oportunidade. Então que nós venhamos ser um dos tais, mais uma vez, aí o hino 340, nós venhamos ser um dos tais, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós estejamos nas mansões celestiais, exaltando o nome do Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!